Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de metsu.com, confira as projeções de chuva atualizadas para o Rio Grande do Sul, a gente vai falar disso também aqui nesse vídeo. Acompanhe a previsão para a sua cidade, nosso monitoramento de raios, imagens de radar, muito importante aí nos próximos dias. E também, se precisar de um laudo, preencha o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Olha, o cenário para o Brasil nesses próximos 10 dias é de uma condição que lembra muito o período de inverno mesmo, porque nós temos aqui esse ar seco dominando desde a região, parte do centro-oeste e sudeste, até mesmo esse setor mais norte da região nordeste. Agora, o que chama a atenção, grita aos olhos, é realmente o sul, especialmente o Rio Grande do Sul, com mais uma semana, mais um período de muita chuva. Chove também aqui na região do Amazonas e a gente dá destaque, né, para o último vídeo que a gente falou da cúpula de calor, da onda de calor persistente sobre o centro do país, que vai garantir muitos dias de sol, de tempo firme, e a cada período que passa, a temperatura vai ficando cada vez mais alta, com 43 até 45 graus, pode acontecer no início da semana que vem em algumas partes, então leia lá o material da Metsu, mas vejam que tem um sinal de chuva aqui entre o Pará e Mato Grosso, isso deve acontecer lá depois do dia 25, 26 de setembro, eu já falo por regiões. Começando então pelo sul do Brasil, o alerta é importante porque temos muitos rios em situação de cheia, é uma cheia histórica na bacia do rio Jacuí, no Guaíba também já tivemos um pico da cheia e o nível do Guaíba baixou, agora voltou a subir nas últimas horas desta segunda e terça-feira, então fiquem muito atentos porque o cenário é de vulnerabilidade em diversos rios, principalmente do centro, oeste e sul do estado, e teremos vários episódios de chuva forte. Aquele bloqueio atmosférico que vai gerar a onda de calor, ele impede que os sistemas, que os fenômenos meteorológicos consigam avançar para outras regiões. E por isso teremos fenômenos estacionários atuando entre a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul especialmente. E por vezes essas instabilidades conseguem subir um pouco mais, levando chuva para Santa Catarina e Paraná, que em geral tem uma característica mais isolada, mais passageira. Agora no Rio Grande do Sul devemos ter chuva mais abrangente no centro, no oeste e no sul nesta semana. Então nesta semana acumulados mais altos, chuva mais generalizada e parelha de uma forma geral nessas regiões, e na semana que vem, quando a chuva consegue avançar um pouco mais para o norte, também pode pegar de forma mais abrangente os municípios da metade norte, mas nesta semana a gente fica numa briga de sol, calor e pancadas de chuva com temporais isolados e elevado risco de tempestades com granizo nessa faixa da metade norte, onde eventualmente chega ar mais quente, interage com a instabilidade e eleva o risco de tempestades. Então já nesta terça-feira a gente vai verificar este cenário e é o que se sustenta em grande parte desta semana. Vamos falar de volumes. Previsão aqui nessas áreas em rosa, acumulados entre 150 e 200 milímetros. Tem um núcleo maior aqui entre 200 e 300 milímetros, justamente aqui no Rio Pelotas, começo da bacia do Rio Uruguai. Então muita atenção aqui para essa região, sul de Santa Catarina também com acumulados entre 100 e 150 milímetros, chove menos no Paraná, que a gente na faixa leste, volumes baixos, e na metade sul, entre 30 e 50 milímetros, chove pouco em toda a divisa com o estado de São Paulo. Então alerta para o sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul. O sudeste, em grande parte, tem essa bolha de calor persistindo nesses próximos dias. Vejam que em 10 dias não chove em Minas Gerais, então atenção, Triângulo Mineiro, oeste de Minas Gerais, com baixa umidade, calor extremo nesses próximos dias. Rio de Janeiro também praticamente sem chuva, também pode ter marcas de 40 graus. O Espírito Santo também, especialmente mais no interior da região, pouquíssima chuva e também muito calor. E São Paulo, que pode ter alguma instabilidade, mas na semana que vem só. Nesta semana, tempo seco e perspectiva também de marcas acima de 40 graus no oeste paulista. Centro-oeste, a situação é crítica porque essa cúpula de calor, ela tem o ápice, a região mais intensa, justamente entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essa é a região onde devemos registrar nesse final dessa semana, início da semana que vem, as maiores marcas de temperatura de todo o Brasil. Isso falando de dados oficiais, de estações meteorológicas oficiais, que medem a temperatura já há muitos anos e que a gente usa, então, para fins de recordes históricos, para avaliar se foi recorde ou não, tem que pegar uma estação que mede pelo menos 30 anos a temperatura no mesmo ponto, no mesmo local, para a gente saber se isso representa um dado histórico. Então, é baseado nesses dados que a gente fala
que podemos ter essas marcas muito altas de temperatura na semana que vem, final dessa semana, início da semana que vem, mas vejam, 10 dias ainda sem chuva em Goiás, cenário alarmante, porque a baixa umidade, a calor extremo, muitos dias seguidos com escassez de chuva. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso aparece aqui um quadro de instabilidade, mas isso só deve acontecer mais para o final do mês. Então, nesta semana não há perspectiva de chuva nessas áreas e quando a instabilidade chegar, depois deste período de extremo aquecimento, devemos ter uma situação de alto risco de tempestades. O Nordeste, vejam, todo o interior sem chuva nos próximos 10 dias, também Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, com projeção de marcas ao redor de 40 graus, a faixa mais litorânea recebe a umidade do mar, traz pancadas de chuva, somando esses 10 dias, também vemos um cenário de baixos volumes, vejam aqui, 25, 30 milímetros, considerando 10 dias, é pouquíssima chuva, em geral tempo seco em grande parte do Nordeste, e com essas pancadas de chuva mais de final de tarde, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também no leste da Bahia. Piauí, Maranhão e interior desses estados, incluindo aí grande parte do Ceará, sem chuva nos próximos 10 dias. O norte tem ainda no Pará e no Amapá e Tocantins pouquíssima chuva, principalmente aqui no oeste do Pará, Tocantins sem chuva, Amapá sem chuva praticamente, grande parte do Pará também. Alguma chance de pancadas de chuva com uma condição mais tropical mesmo é Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, mas ainda assim, se a gente for olhar os acumulados, em geral abaixo de 50 milímetros. Temos que lembrar que isso aqui é uma soma de 10 dias de prognóstico, então é pouca chuva também, apesar da chuva seguir acontecendo, mas são volumes baixos esperados aí para esses próximos 10 dias. Então a gente reforça aí o alerta para o sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, num cenário muito preocupante, porque esse mês de setembro já tem dados históricos de chuva em diversos municípios e o quadro tende a se agravar com a manutenção da instabilidade e com mais temporais que devem afetar, especialmente aqui o Rio Grande do Sul. Continue nos acompanhando em metsul.com, nossas redes sociais, a gente volta também aqui no canal, trazendo todos os detalhes, todos os prognósticos mais importantes nos próximos dias. Até mais!